Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nosso culto desta noite. Nós estaremos adorando o Senhor. Estaremos assentados à mesa do Senhor. E é um grande privilégio, irmãos, nós estarmos à mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos ao vivo ali pela internet, nosso culto online. Os irmãos já estão se conectando. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando nessa noite pelas redes sociais. Tem irmãos e irmãs de longe nos acompanhando. E a gente vai conhecendo pessoas, né? É interessante, não é? Maravilhoso, a palavra chegando longe, onde a gente não poderia estar, a palavra está chegando, porque a palavra é poderosa, amém? Jesus disse que ela não volta vazia, então é isso, a palavra ela é maravilhosa. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você nessa noite a nós orarmos, apresentarmos a Deus nesse momento da nossa vida. E conforme nós vamos ali adorando a Deus, é o momento de você falar com o Senhor. É o momento de você ali, né, ir orando e clamando a Deus e colocando diante de Deus a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus propósitos, os seus sonhos, sua realidade. Diante de Deus, irmãos, nós podemos e devemos rasgar o nosso coração. Porque Deus, Ele sempre está nos ouvindo e Ele é o único socorro verdadeiro do homem. Amém? Ele é o socorro presente no dia da angústia, diz a palavra do Senhor. Então nós queremos nessa noite adorar a Ele. Porque enquanto nós estamos adorando a Ele, Ele está trabalhando em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, para a glória de Jesus. Se você assim puder, feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus nesse momento e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos nesse momento e pedimos ao Senhor a tua misericórdia, a tua graça, a graça abundante que o Senhor venha derramar nessa noite, neste culto, neste lugar. Que a partir de agora os teus anjos possam estar aqui, Senhor, trabalhando, operando, porque a tua palavra declara que o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. E nós clamamos a ti, Senhor, nessa noite. Venha, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para nós nessa noite, com os teus olhos de amor e bondade. Com teu poder, derrama sobre nós as suas bênçãos, ó Pai. Acha aqui, Senhor, verdadeiros adoradores. Aqui está, Senhor, a sua igreja, para te adorar, para te glorificar nessa terra. Enquanto aguardamos o Senhor nos chamar para um reino eterno de glória, onde não haverá pranto, não haverá lágrima, não haverá dor. Nessa noite, Senhor, pedimos para que o teu socorro seja sobre a vida deste meu irmão, que precisa de uma direção, que precisa ouvir uma palavra, Senhor, do céu, Pai. Por isso pedimos ao Senhor, abra os céus nessa noite. Coloca as tuas palavras, Senhor, em meu lado, Pai, para que o Senhor seja glorificado aqui, Senhor. Deus, dependemos de você, do Senhor. Jesus, precisamos de Ti, Jesus. Olha para nós. Receba nosso louvor e a nossa adoração. Receba, Senhor. Receba a nossa adoração. Salmo 135 diz: Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-o vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. Aleluia! Aleluia! Oh Jesus,
nós te pedimos. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Senhor.
do Rei dos Reis, louvamos o nome do Senhor Jesus. Louvamos o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma história bíblica que nesta semana encheu meu coração. Enquanto a gente olha para este livro que nós vamos ler hoje, que é o livro de Ruth, você que trouxe a sua Bíblia, pode aí ir preparando. Livro de Ruth. Você que também está no nosso culto online, você que está pela rede social aqui nesse momento, você também pode aí preparar a sua Bíblia. Prepare sua Bíblia. Vamos ver que muitos irmãos estão aqui conosco, irmão Odete, irmão Newton. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, a família do meu irmão Pedro, a irmã Eva, a Ellen, a Elisa. Deus abençoe sua casa, sua família. O nosso irmão José, a nossa irmã Maria Cristina. Glória a Deus, glória a Jesus. E nesta semana, meus irmãos, eu fiquei lendo o texto do livro de Ruth, e eu confesso a você que só no versículo 1 dava para a gente falar tanta coisa, mas tanta coisa, mas eu preciso falar mais do que o primeiro capítulo. Então, eu gostaria de que você desse a sua atenção nessa noite, para que você pudesse acompanhar comigo essa leitura e essa reflexão que eu quero trazer ao seu coração. Quantos estão me ouvindo? Quantos estão me ouvindo? Glória a Deus. Pensei que eu estava sozinho aqui. Jesus, glória a Deus. Ruth, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Vocês estão rápidos. Diz a palavra do Senhor no livro de Ruth: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ali ficaram quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria até de fazer um convite para você na sua casa, esta semana, fazer um compromisso com Deus. Não é com o pastor, não, é com Deus. De você ler esse texto, esse livro, o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. Você pode ler um por dia e ainda vai sobrar dias para você ler de novo. O livro de Ruth, quando nós olhamos para ele, nós vamos observar que é um livro muito utilizado pelos pregadores para trazer uma palavra voltada para as mulheres. Por quê, pastor? Porque quando nós falamos de Ruth, ela era uma mulher cheia de qualidades. Ela era uma mulher que tinha várias virtudes, dentro das quais era fidelidade, lealdade,
disposição, obediência, boa reputação, perseverança. Ruth era uma mulher virtuosa, na verdade. Mas quando nós olhamos para o livro de Ruth de uma maneira um pouco mais abrangente, nós vamos observar, irmãos, que o livro de Ruth ele trata muito mais sobre uma família. Nós vamos poderíamos falar sobre as qualidades, as virtudes de Ruth. Poderíamos falar sobre a colheita que essa mulher conseguiu, do capítulo de número 2. Nós poderíamos falar as qualidades de um homem chamado Boaz. Nós poderíamos falar das noras. Mas eu quero falar para você nessa noite sobre a história dessa família, que talvez seja também a nossa história. Como assim, pastor? Porque cada família tem a sua grande batalha. Cada uma das nossas famílias, irmãos, elas estão inseridas dentro de um ambiente em que às vezes vem sobre nós a fome, a miséria, a dificuldade, as intrigas, os problemas, as necessidades, a enfermidade. Nesse caso, nós vamos ver que a família de Elimeleque encontrou a fome como problema. Mas o texto começa dizendo que nos dias em que os juízes julgavam, e aqui eu quero partir desse ponto porque é muito importante a gente entender o que nós estamos aqui lendo na Bíblia. Houve um período de mais de 300 anos, quase 400 anos, em que Deus levantou juízes, dentro dos quais o primeiro deles foi Otiniel, um dos homens fiéis a Deus, tementes a Deus. E Otiniel, ele foi o primeiro juiz e ele promoveu paz por 40 anos. E Deus ia levantando seus juízes, dentro dos quais era Eude, Débora, Gideão e assim por diante. Porém, irmãos, dentro destes juízes que Deus levantava, dentro de alguns períodos havia paz. Porém, quando o povo se afastava de Deus, Deus também pesava a sua mão sobre Israel. Olha, eu quero dizer para você nessa noite que o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que faz, Ele não erra. E era por causa da rebeldia, era por causa da distância que o povo estava dele, que aconteciam as coisas. Então, meus irmãos, o que acontece? Acontecia que todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Israel era atingido por algum problema. E foi dentro desse tempo em que Elimeleque e a sua família sofrem com a fome. Quantos estão me entendendo? A fome foi o problema. Segundo Crônicas capítulo 15, você não precisa abrir não, versículo 3 e 4 diz que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltavam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, eles eram achados por Deus. Está dando para você entender? Eles afastavam-se de Deus, eles não se detinham, eles não colocavam como uma diretriz os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. E é interessante que é dentro desse contexto, e agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Você está em Ruth, mas o livro anterior
é o livro de Juízes. E no capítulo 21, que é o último capítulo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Você está me entendendo? Cada um fazia o que achava que era certo. Cada um tomava a sua própria decisão. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer diante das nossas reflexões hoje essa primeira verdade. Qual é? As consequências de nós tomarmos decisões sem a direção de Deus. Eles faziam o que achavam mais certo. Naquela situação em que se encontrava a casa de Elimeleque, Elimeleque talvez tomou a decisão de sair de Belém, que significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Sair de Belém e ir para Moabe. Ele achou talvez que fosse a sua melhor decisão. Porque eu imagino, irmãos, um pai vê que não tem alimento em casa para os seus filhos comerem, para sua esposa se alimentar. Eu acredito que o desespero tomou conta daquele chefe de família. Porque nós hoje, quando nós trazemos para os dias de hoje, quando falta algo em nosso lar, a gente fica preocupado, sim ou não? Quando acontece algo dentro de casa com os filhos, com a nossa família, nós perdemos a paz, sim ou não? Imagina você, onde a fome estava dominando a circunstância, a situação, e um homem com 2 filhos e sua esposa, sem ter o que fazer. Meus irmãos, quando a necessidade bate à nossa porta, é claro que a gente tem que se mexer, a gente tem que se levantar, a gente tem que procurar algo, a gente tem que buscar uma saída. Mas dentro desse contexto de Juízes capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Talvez Elimeleque tomou a decisão de sair. Aqui eu estou passando fome. Agora imagina você na casa do pão faltar pão. A casa do pão faltar pão. Por que a casa do pão? Porque Belém era a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e agora eles estavam passando fome. Imagina você, um povo que conhecia um Deus todo-poderoso, que lá no passado fez cair do céu maná para que houvesse alimento. Agora eles estavam com fome e não havia maná do céu. Elimeleque toma a decisão de pegar a sua casa, a sua família e ir para Moabe. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de falar uma vez mais para você. Cuidado com as decisões que você toma sem a direção de Deus. Mas pastor, aqui o senhor está dizendo que cada um fazia o que achava melhor? Mas havia a lei, havia uma palavra, havia uma direção. Sabe o que acontece comigo e com você? Muitas vezes nós não temos paciência ou então sensibilidade de ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Nós vivemos num dia tão apressado, tão fast food, tão rápido, que nós não temos às vezes a percepção e a paciência de ouvir Deus falando conosco. E aí a gente toma as decisões, e às vezes a gente diz assim: acho que foi Deus que falou comigo.
Quando Deus fala conosco e nos dá uma direção, não há erro, não há tropeço e não há consequências. Agora, observe comigo que Elimeleque e toda a sua casa vai sofrer danos terríveis pelo fato de estarem longe de Belém, longe da casa do pão. Eu quero dizer para você que às vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo, e às vezes as coisas começam a acontecer tudo errado, dá tudo errado, e a gente não entende o porquê. É a nossa decisão errada, irmãos. É o nosso agir por impulso ou por precipitação. E aí vem as consequências. Ele chega em Moabe, começa com sua família ali, porém o texto diz que essa mulher, essa mãe agora perde o marido. E logo em seguida perde os seus filhos. Logo em seguida perde os seus filhos. E detalhe, o significado do nome Elimeleque é: Deus é o meu rei. Só que esse homem não fez Deus o seu rei. Ele tomou sua própria decisão, seguiu o seu próprio impulso. Nunca tome decisão sem a direção de Deus, amém? Porque todas as vezes que você tomar uma decisão sem a direção de Deus, vai haver consequências trágicas para a nossa vida. Faltou pão na casa do pão, e Elimeleque foi para outro lugar. Talvez, irmãos, se ele perseverasse ali, quem sabe não seria tudo diferente. Mas nós não sabemos o que poderia ter acontecido também se Elimeleque tivesse ficado em seu lar, em sua casa em Belém. E aqui, meus irmãos, eu preciso que você acompanhe comigo o meu raciocínio, o meu pensamento. Porque todas as vezes também que nós desconstruímos aquilo que Deus tem para nós, ou seja, todas as vezes que nós tomamos as nossas decisões e realizamos algumas coisas na nossa vida, e transformamos isso num grande problema, numa consequência, numa tragédia, Deus também está conosco. Deus também está conosco. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Até nas nossas tragédias, até naquilo que nós erramos, Deus intervém para consertar aquilo que nós fizemos. Você está entendendo isso? Até nisso Deus nos ajuda, irmãos. Porque Ele não pode negar sua palavra. Se Ele é o socorro presente no dia da angústia, mesmo que você errou e naquele dia você está angustiado, Ele vai te socorrer. Se a palavra de Deus diz que a sua misericórdia é de eternidade a eternidade, mesmo dentro do seu grande erro, Ele vai derramar sua misericórdia e vai consertar o seu caminho, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Deus misericordioso. Quantos estão me entendendo? Mas às vezes nós passamos por dores que nós não precisávamos passar. Às vezes nós vivemos experiências que poderiam ser evitadas, mas nós tomamos a decisão errada. Então Deus agora Ele tem que intervir na nossa história. Por quê? Porque Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem algo poderoso para a minha vida e para a tua vida. Os pensamentos que eu tenho de vós são pensamentos de paz. Os planos que Deus tem para nós são planos maiores que os nossos próprios planos. Então Ele tem que intervir nas nossas grandes falhas. E é interessante que quando nós falhamos, a gente se desespera. Nós deixamos a nossa confiança em Deus.
Irmãos, essa família, ela foi totalmente para um lugar onde não era para ir. Moabe era um lugar de idolatria. Moabe era um lugar, era uma nação que foi fundada pelos filhos de Ló com a sua própria filha, ou seja, era um povo amaldiçoado. Está escrito lá em Deuteronômio 23. Se é um lugar amaldiçoado, por que eu vou lá então com a minha casa? Você está entendendo? Sim ou não? E aqui eu abro uma reflexão para nós. Por que eu e você, se nós somos crentes, nós vamos colocar nossa planta do pé num lugar amaldiçoado? Cuidado onde você anda, cuidado onde você vai. Se você me ver numa esquina dentro de um boteco, e eu vou poder estar lá dentro evangelizando, falando de Jesus, orando por alguém, mas se você me ver lá dentro, você pode até dizer assim: será que o pastor está tomando um rabo de galo? Mas pastor, então eu não posso ir lá no boteco? Poder você pode, mas não convém. Mas eu fui buscar só uma Coca-Cola. Vai no supermercado, amigão. Eu fui buscar um pãozinho. Vai na padaria. Por que você tem que ir no boteco? Casais, tem criança aqui? Não, só adultos. Por que você tem que ir no motel? Um lugar cheio de demônio. Tua cama, tua casa é santa. É o teu leito. Amém? Ele foi para Moabe. E lá em Moabe aconteceu coisas terríveis. Agora, Deus é especialista em transformar as nossas tragédias. Ele é especialista. Note comigo que Noemi perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, perdeu a alegria e a vontade de viver, porque no versículo de número 13, ela diz: não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Quando a gente está longe de Deus, em lugares onde a presença de Deus não está, nós nos enganamos a nós mesmos, e Deus não está conosco nesses lugares. Ela estava em Moabe, ela estava dizendo assim para as suas noras: não vem comigo não, porque o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Ela estava achando que Deus era o culpado de acontecer estas tragédias, irmãos, e às vezes nós fazemos isso. Nós achamos que Deus fez tudo dar errado. Nós achamos que Deus é o culpado pelas nossas negligências, pelas nossas escolhas erradas. Muito pelo contrário, irmãos. Deus é aquele que vai consertar o que nós fizemos errado. Mas ela estava dizendo: porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Tem momentos que você acha que Deus está longe de você. Tem momentos que você não entende porque muita coisa está acontecendo. Na verdade, Ele está consertando as nossas escolhas erradas, as nossas decisões precipitadas, porque não era para nós irmos em Moabe e esquecemos que Deus é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas glória a Deus, que o texto diz no versículo de número 6, que Noemi, ela estava em Moabe, mas ela ouviu, diga comigo, ouviu, que Deus havia se lembrado do seu povo. Na verdade, Ele nunca havia esquecido, porque Deus nunca te esquece de você.
Desde o ventre da tua mãe Ele te conhece. Pode todo mundo ter esquecido de você, mas Ele não esquece. Ele não te decepciona. Então, agora, ela vai retornar porque ela ouviu. Ela ouviu. E essa é a nossa necessidade nos dias de aflição, irmão. A sua casa está passando por um problema difícil? A primeira coisa então é o quê? Ouvir a direção de Deus. O caminho não é você fazer o que você acha melhor, como Elimeleque fez, como o que estava acontecendo no tempo de Juízes, está dizendo no capítulo 21, versículo 25. O caminho é ouvir a Deus. E aí, quando você decide isso, ouvir a Deus, você passa a andar por aquilo que Ele tem para você. Vou repetir para você entender. Quando você ouve a Deus, você começa a colocar a vontade de Deus na sua vida. E aí Ele começa a trabalhar, irmãos. Prova disso é que ela chama as suas duas noras, a Orfa e a Ruth. Ela diz assim: vocês podem ir para suas terras, vocês podem voltar para Moabe. Ela já estava no meio do caminho, por quê? Porque ela já tinha ouvido a voz de Deus. Ela olha para as suas duas noras e fala: voltem, vocês são jovens, vocês podem recomeçar as suas vidas, voltem para a casa dos seus pais, vocês podem se casar de novo. Uma delas chora, a órfã. O texto diz, ela chora, mas volta para sua casa, volta para Moabe. Mas uma delas, a Ruth, ela diz assim: não insta para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, por que será que essa moabita decide seguir sua sogra, Noemi? Eu entendo que essa mulher, esta mãe, essa sogra, carregava consigo o próprio Deus. Ela era uma mulher temente ao Senhor, porque ela consegue colocar os padrões de Deus em alguém que tinha outros padrões. Deixa eu te explicar melhor. Ela consegue transformar um coração de uma mulher moabita em um coração que teme a Deus. O seu Deus é o meu Deus. Você está entendendo? Ou seja, a incredulidade de Ruth não pegou em Noemi, mas o Deus de Noemi pegou a Ruth. Aleluia! Isso chama-se testemunho, conduta de vida. Talvez a maneira de viver dessa mulher chamada Noemi era algo maravilhoso para que fosse exemplo para Ruth. Talvez, irmãos, as virtudes de Ruth foi porque ela se espelhou em sua sogra. Eu comecei esse culto dizendo que a virtude de Ruth era fidelidade, lealdade, disposição, obediência, boa reputação, perseverança. Talvez ela achou tudo isso na sua sogra. Quantos estão me entendendo? Então, não, eu não vou voltar para lá, não. Eu vou ficar com você, porque com você eu tenho paz. Com você tem um Deus poderoso. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que as pessoas precisam ver o Senhor em nós. As pessoas precisam olhar para nós e nós influenciarmos elas. Pastor, lá na minha casa ninguém me respeita, eu sou crente há 10 anos. Tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada. E é interessante que Ruth, o texto diz que Ruth se apegou a Noemi. Se apegou. E aqui nós precisamos também entender o quanto Deus é maravilhoso, irmãos. Porque não importa se você é de Israel, o que Ele quer é o teu coração. Não entendi, pastor, deixa eu te explicar. Ruth era do povo de Israel? Ruth era do povo de Israel? Não, ela era moabita. Então para Deus não importa qual é a tua origem, Ele quer o teu coração. Ele quer você. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, importa que você hoje tomou a decisão: Senhor, hoje a partir de agora eu quero ser chamado teu filho. A partir de hoje eu quero andar contigo, porque se eu andar contigo, coisas maravilhosas vão acontecer comigo. E aqui, meus irmãos, versículo de número 22 diz, leia comigo, versículo 22 do capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Diga comigo, chegaram em Belém no começo da colheita. Sabe o que é isso? Quando você decide por Ele, tem uma nova colheita para a nossa vida. Você pode ter vivido coisas difíceis, a tua casa pode ter experimentado a dor da morte, a dor da perda do pai, a dor da perda do marido, todas as dores você pode ter experimentado, mas quando você se entrega a Ele, Ele vem com o teu espírito e enche o seu coração, aí Ele te consola, Ele te sustenta, Ele coloca em você um espírito poderoso, onde você começa a se levantar e volta a lutar pela vida. É isso que Deus faz, irmãos, e não importa quem ou o que você fez. Ruth a moabita, o seu Deus é o meu Deus, Noemi. Eu vou com você. E elas chegam de volta. E Deus tem um novo recomeço para elas. Meu irmão, eu queria falar muita coisa aqui ainda. Eu queria falar um pouquinho sobre as impossibilidades que haviam agora, a partir desse momento na vida delas, porque imagina você, uma viúva e uma moça. Ruth um dia decide ir participar da colheita lá nos campos de Boaz. O texto diz que ela chegou ao campo e apanhava as espigas atrás do ceifeiro. Sabe o que é isso? É apanhar o resto. As espigas que não serviam, aqueles que estavam apanhando jogavam no chão, e o que sobrava no chão é que qualquer um andarilho, mendigo, pobre poderia colher para o seu próprio sustento, para o seu alimento. Ruth começa assim, e aqui nós poderíamos falar muitas coisas, que o recomeço não é fácil, mas Deus é com você nos recomeços. Nós poderíamos fazer aqui várias reflexões, irmãos, porque Ruth vai apanhar o que sobra, mas Deus é poderoso de pegar o que sobra e multiplicar na nossa vida. Deus é poderoso de pegar o que sobra e transformar na sua maior colheita. Foi o que Ele fez, foi o que ela fez, irmãos. As impossibilidades humanas e o agir de Deus na nossa vida. O dono do campo se encanta por aquela mulher. Boaz, o dono de tudo aquilo, ele olha para ela e ali há algo de Deus agora para a vida daquela mulher.
Está dando tudo errado na tua casa até agora? Deus tem uma nova colheita para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levante, creia no poderoso nome do Senhor Jesus. A tua casa nunca será a mesma quando a presença dele entrar lá. Lute pela sua casa, lute. Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Depende do seu esforço, porque Deus está fazendo sempre a sua parte. Eu quero orar com você agora, para que o Deus que transforma os nossos grandes fracassos venha transformar agora a sua vida numa grande vitória, em nome de Jesus. Pai querido e Deus poderoso, que essa palavra venha multiplicar dentro do coração de cada um dos teus filhos que a ouviram, Senhor. Que ela alcance, Senhor, lugares longínquos, ó Pai, e que teu nome seja glorificado, e que vidas e famílias sejam transformadas pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora eu quero convidar você para nós nos prepararmos para a Santa Ceia do Senhor. Estaremos servindo o cálice com o suco da uva e com o pão, mas nós iremos orar para que passe a representar o sangue e o corpo santo de Jesus Cristo. Fique de pé, coloque-se de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. É momento de você fazer uma reflexão, é momento de você orar, é momento de você falar com Deus agora. Feche os teus olhos. Eu quero pedir para que os irmãos, as irmãs estejam se preparando com as bandejas de Santa Ceia. Cadê as irmãs com a bandeja de Santa Ceia? Aleluias, louvado seja Deus, glória a Jesus. Feche os teus olhos, vamos orando comigo. Pai querido e Deus poderoso, prepara o nosso coração, Senhor, prepara a nossa alma para receber, Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Prepara, Jesus, prepara, Espírito Santo, prepara, Pai. Oh Deus eterno e Deus poderoso, prepara, Senhor, perdoa os nossos pecados, pecados conscientes e inconscientes, pecados, ó Deus, que muitas vezes os nossos olhos carregam, os nossos lábios carregam. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e lava-nos com teu sangue poderoso, Senhor. Oh Jesus, levantamos aos céus os cálices, ó Pai, em nome de Jesus. Você aí na sua casa, segure o pão e o suco da uva a partir de agora, nas suas mãos. Aleluias. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, cada cálice. Que a partir de agora esse suco de uva, Senhor, venha representar o Teu sangue, o sangue poderoso, o sangue que justifica, que purifica, o sangue do Cordeiro. Que a partir de agora esse pão venha representar verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu, o Teu corpo, Senhor, que foi moído naquela cruz. Pai eterno e Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos e oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Consagra com Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Nós estaremos servindo aos irmãos, e você aí na sua casa vai preparando. Pega lá o cálice com o sangue, o cálice com o suco da uva, o cálice com um pedacinho de pão. Você que está acompanhando conosco online, tenha esse momento com sua casa, com sua família. O poder que na cruz por nós padecer. Aleluias. Bendito seja o Teu sangue que por nós. Você pode ir abrindo o cálice.
Pode ir tirando o pedacinho de pão de dentro do cálice. Os irmãos estão higienizando suas mãos. Vai se preparando. Vai orando a Deus. Aleluias. Mais que a neve, mais que a neve, se deste sangue lavado, mais glória a Deus. Todos receberam o cálice. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Levante aos céus o cálice. O cálice com o pão vivo que desceu do céu. Eis em tuas mãos o pedaço de pão representando o corpo de Cristo. E Jesus disse em João 6,47: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluias. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, diz o Senhor. Aleluias. Senhor, obrigado pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela graça de nós estarmos assentados à tua mesa. Participa comigo do corpo de Cristo. Aleluias. Aleluias. Levanta o cálice. Jesus disse: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele, diz o Senhor. Aleluias. Eis o sangue que purifica, que lava, que justifica, o sangue poderoso do Senhor Jesus. Beba, participe. Oh, glória, aleluia, celebre, adore, oh Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor, obrigado, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve. Sangue lavado, mais alto que a neve.
família, cada lar. Que a tua presença, Senhor, seja com esta casa nesta semana. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o teu Espírito Santo dirija, Senhor, as escolhas, os passos, tudo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que a tua graça abundante seja sobre esta casa. E que a paz reine nessa semana sobre a sua mente, sobre o seu espírito. É o que eu peço ao Senhor por você nessa noite. E olha, tenha uma semana de alegrias e milagres na tua vida. Deus tem uma nova colheita para a tua vida. Guarde isso no teu coração. Deus tem uma nova colheita para a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.